Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a Semana Santa. Tivemos a oportunidade de poder falar sobre o Domingo de Ramos, a espiritualidade do Domingo de Ramos. Sabemos que a Semana Santa, ela começa com o Domingo de Ramos, tendo sido precedida pelo tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. E, é claro, nós entramos naquilo que é a grande Semana Santa, com o Domingo de Ramos, onde lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para que em seguida, claro, cada dia da semana nós possamos refletir sobre esses últimos passos de Jesus lá na cidade de Jerusalém, ao ter entrado da forma majestosa como ele entrou, acolhido pelo próprio povo. E, claro, a Semana Santa, depois, que é essa semana onde refletimos os últimos passos de Jesus aqui na Terra. E hoje eu irei conduzir essas reflexões em base a um livro de um sacerdote da nossa arquidiocese, cônego Ronaldo Menezes, que escreveu, inclusive, um livro muito interessante. É sempre bom nós podermos valorizar aqueles que temos na nossa arquidiocese, escritores, teólogos, pastoralistas. Nós temos personalidades em nossa arquidiocese e automaticamente da nossa região norte, do nosso regional, onde temos realmente essas preciosidades que podem nos falar e escrever para nós de uma forma muito bonita, daquilo que são as verdades e a nossa própria espiritualidade. E ele escreveu então um livro, um guia para viver e celebrar bem a Quaresma e a Semana Santa. E ele fala então dessa forma: a última semana que o Senhor Jesus passou entre nós antes da sua paixão é chamada de Semana Santa. A sua importância reside neste fato: a Semana da Paixão está na origem da nossa fé. Não podemos assim desconhecer seu significado, nem deixar de celebrar com intensidade as cerimônias, os ritos desses dias santificados. Não são dias de descanso, muito menos para diversão. São dias para expressar a fé em toda a sua intensidade e beleza. Então, quando o Ronaldo fala, fazendo um comentário sobre esses dias que se vive da Semana Santa, que celebrar a Semana Santa está na própria origem da nossa fé. De fato, vocês vão entender também lá no Catecismo da Igreja Católica, e algumas vezes já tivemos oportunidade de poder falar sobre isso, que o ano litúrgico, ele desemboca aonde? Na Páscoa do Senhor. A Páscoa de Jesus Cristo, ou seja, a sua ressurreição, ela é o centro de tudo aquilo que vai envolver o nosso ano litúrgico. E, por isso mesmo, nós iremos, então, entender que, ao celebrar a Semana Santa, nós estamos indo para as origens da nossa fé, ou seja, como nós podemos responder a Deus tudo aquilo que foi a obra de salvação realizada na pessoa de Jesus Cristo. Ou então, em outras palavras, nós poderíamos também dizer: como podemos responder com a nossa fé a esse amor profundo que Jesus teve por nós, a tal ponto de poder entregar a sua vida para a nossa salvação, ou seja, se colocando em nosso lugar. Primeiro, isso começou na encarnação, quando ele assumiu a nossa carne, e tivemos a oportunidade de poder celebrar isso no Natal. Ou seja, Jesus assume a nossa carne, Jesus assume a nossa vida, a nossa cultura, a nossa história, a nossa humanidade. E agora, ele também assume o quê? O nosso lugar naquilo que seria consequência das nossas culpas. Ou seja, mesmo diante da nossa ingratidão, mesmo diante da nossa indiferença, mesmo diante de tudo aquilo que é o não reconhecimento da pessoa e da presença de Jesus Cristo com os seus ensinamentos em nosso meio, mesmo assim, como nós acompanhamos ao longo do tempo da Quaresma, ele aceitou de uma forma livre e espontânea viver tudo o que ele viveu por nós. Portanto, nós somos convidados realmente a poder pensar nessa semana, então, aquilo que é o convite a celebrar com intensidade cada dia dessa semana. Que, como diz o cônego Ronaldo, não são dias de descanso, não é um feriado no nosso calendário como cristãos. Pelo contrário,
né? São dias para expressar a fé em toda a sua intensidade e beleza, né? Então, nós acompanhamos nessa semana. Tivemos a oportunidade já, né, de falar um pouco do domingo de Ramos. Domingo de Ramos, então, ele recorda a última entrada, né, de Jesus em Jerusalém, inaugurando a semana que terminou, né, com a sua morte. Jesus saiu de Betfagé, uma aldeia próxima de Jerusalém, montado num jumentinho, junto com seus discípulos. E uma multidão o recebeu cantando Hosana, filho de Davi, espalhando palmas por onde ele passava. Então significa dizer, né, que desse vilarejo de Betfagé até Jerusalém está o significado da procissão que nós fazemos de Ramos, né, quando na liturgia se pede para que a procissão possa começar num ponto específico, né, da área paroquial, né, para que daquela forma se possam fazer a bênção dos ramos, para que depois possa já continuar e irmos até em procissão à igreja paroquial ou à comunidade, né, na qual nós iremos celebrar a Santa Missa. Nesse dia falávamos então que se sobressaem dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, a celebração começa com alegria e canto de aclamação, além dos ramos de palmeiras. E segundo, a leitura do Evangelho que se faz é o texto da Paixão, né, com o qual se anuncia o que celebraremos nestes dias santos. Vemos então um pouco daquilo que é esse contraste, poderíamos assim dizer. Começamos com a entrada de Jesus em Jerusalém, com as palmas, com os ramos, e quando chegarmos à igreja nós iremos escutar já a primeira narração da paixão, né, e morte do Senhor. Então Jesus é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele morrerá na cruz para nos salvar. É claro, os ramos abençoados nesse dia devem ser colocados na porta da residência, significam o compromisso com a fé em Jesus Cristo, que não deve morrer nunca, nem secar. Ao final do ano, os fiéis podem levar os ramos à igreja, que os queimará para fazer novas cinzas, que serão utilizadas na missa de quarta-feiras de cinzas do ano, né, seguinte. Então esse é o significado, né, daquele que nós iremos celebrar e celebramos no domingo de Ramos. Depois temos a segunda, a terça e a quarta-feira santa. Então é uma semana onde cada dia tem um significado. E o que diz quando o Ronaldo nos escrever então sobre a segunda, terça e a quarta-feira santa? Na segunda-feira santa, na terça e na quarta-feira santa, não se celebram eventos especiais da vida de Jesus. Os textos sagrados são silenciosos a esse respeito. Foram dias em que o Senhor Jesus pregou normalmente em Jerusalém. Entre nós, destinam-se geralmente as confissões e outras funções pastorais. Então, de fato, o que nós temos dos evangelhos é que provavelmente não temos, claro, uma cronologia específica para poder dizer na segunda, na terça, na quarta, Jesus fez isso de uma forma específica. Provavelmente ele ensinou no templo, e nós aproveitamos então esses dias do ponto de vista pastoral para dedicar as confissões. Temos na nossa arquidiocese, mas penso que também nas dioceses e prelazias, o mutirão de confissões, ou seja, os padres que em uma noite específica da semana, ou em vários dias da semana, eles se reúnem numa igreja para poder atender as confissões dos fiéis. E a Semana Santa, nesse segunda, terça e quarta-feira, esses dias, ela nos ajuda a poder intensificar um pouco essa realidade que podemos ter das confissões. Nesses dias, os ritos quaresmais continuam com as mesmas características. Devemos observar que na Santa Missa, a primeira leitura é extraída do profeta Isaías e se refere sempre ao servo de Javé, com um sentido profético claríssimo. Jesus é o verdadeiro servo que, mediante o sacrifício da sua paixão e morte, realiza definitivamente a perfeita aliança entre Deus e a nova comunidade dos eleitos, o novo Israel, a igreja que congrega todos os filhos de Deus. Então, nós iremos perceber nesses dias, tanto a segunda, terça, quarta-feira santa, leituras do profeta Isaías que falam do servo, da figura do servo. Você, ao participar da missa, você vai prestar atenção naquilo que fala o profeta Isaías em relação
a figura do servo? É uma descrição, né, que se faz, né, do servo que sofre, do servo que fica em silêncio, do servo que entende o que ele está vivendo por causa do Senhor, e toda essa descrição coincide com aquilo que também nós iremos ver na pessoa de Jesus, né? Tudo aquilo, né, que Jesus fez realmente por cada um de nós, né? Nos evangelhos, nós ouviremos os textos da unção em Betânia, o anúncio da traição de Judas e das negações de Pedro e o relato, né, da traição de Judas. Então, aí na segunda, terça e quarta-feira santa, nós encontramos, né, toda essa temática, então, dos ensinamentos de Jesus, né, ou seja, nós iremos encontrar na primeira leitura do profeta Isaías a descrição do servo sofredor e essas características do servo sofredor que coincidem com aquilo que Jesus viveu nos últimos dias, né, em Jerusalém. Depois, nos evangelhos, nós iremos escutar, né, sobretudo, a unção, né, em Betânia, o anúncio da traição de Judas, as negações, né, de Pedro, o relato da traição, né, de Judas. Uma espécie de preparação para aquilo que nós iremos, né, realmente celebrar no que depois nós iremos chamar de Tríduo Pascal. Né? Então, do ponto de vista pastoral, também nessa semana se dedicam para as diversas confissões. Até mesmo você, na sua paróquia, com certeza, né, você pode procurar, né, a confissão, os padres estarão disponíveis também, os mutirões que acontecem no período da quaresma, que vão ajudar a poder compreender esse tempo tão propício, né, da graça de Deus e, sobretudo, nessa reflexão que fazemos dos últimos passos de Jesus na cruz. Depois nós daremos início ao Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal está dentro da Semana Santa. A palavra tríduo vem de três, ou seja, 3 dias que antecedem a Páscoa e, portanto, é chamado de Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, então, ele tem algumas características, né? Os comentários que o cônego Ronaldo Menezes faz no seu livro, então, dizem respeito ao seguinte: as observações que são necessárias para bem vivermos o Tríduo Santo. Primeiro, o Tríduo Pascal é o núcleo solene, é o núcleo deste tempo solene da graça de Deus. Começa com a celebração da missa em Cena Domini, né, do latim, ou seja, a missa da Ceia do Senhor, e se compõe dos 3 dias sagrados: Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Né? Então, a primeira observação que pode ser feita em relação ao Tríduo Pascal é que é um tempo solene, né, da graça de Deus, e começa com a missa, né, da Ceia do Senhor e vai até a sexta, né, Sábado Santo, para poder desembocar no Domingo de Páscoa. Uma coisa muito interessante que é importante também do ponto de vista pastoral, nós podemos falar sobre a missa da Quinta-feira Santa. Né? Geralmente nós, por tradição, dizemos essa expressão, né, missa do lava-pés. Né? E nós percebemos que, de fato, temos uma tradição, né, bonita na Quinta-feira Santa, na missa da noite, onde se faz o gesto do lava-pés. Porém, seria incorreto, né, podermos dizer, né, missa do lava-pés. Se nós quiséssemos falar um pouco em relação ao termo correto para esta celebração, nós poderíamos dizer missa da Ceia do Senhor com o lava-pés. Olha só, é muito interessante, né, sabermos disso. Por quê? Nós vimos no tempo da pandemia que, devido às restrições, né, sanitárias, não tivemos oportunidade de poder fazer, né, o rito do lava-pés, mas não se deixou de celebrar a missa da Quinta-feira Santa à noite, chamada da Ceia do Senhor. Então, o que isso nos evidenciou ou nos mostrou? Que o rito do lava-pés, ele é um rito que é proposto, né, pela liturgia, ele pode ser feito, mas, ao mesmo tempo, devido às circunstâncias, dependendo delas, pode ser omitido. Né? E dessa forma, então, o termo correto deveria ser missa da Ceia do Senhor, ou como em latim, como acabamos de escutar aqui, Cena Domini, ou seja, missa da Ceia do Senhor com o lava-pés.
E assim nós daremos esse caráter, né, da última ceia, onde Jesus fez esses dois gestos. Ele fez, né, o lava-pés, ali os seus discípulos, e em seguida ele então instituiu, né, o sacerdócio e a Eucaristia. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a espiritualidade da Semana Santa. Nós falávamos sobre o Domingo de Ramos, né, a recordação da entrada, né, de Jesus em Jerusalém. Depois falávamos da segunda, da terça e da quarta-feira santa, como devemos viver esses dias que, de uma forma, vamos dizer assim, fundamentalmente bíblica, não temos nada em específico que diga o que Jesus fez na segunda, na terça e na quarta-feira de uma forma, né, clara. Mas nós intuímos que Jesus ali, com certeza, continuou as suas pregações, né, continuou ensinando, encontrando com pessoas. E do ponto de vista pastoral, nós aproveitamos este tempo na liturgia para poder, na primeira leitura, escutar o profeta Isaías, que fala do servo sofredor. E no Evangelho, nós iremos encontrar os evangelhos, né, que falam da unção em Betânia, né, da anúncio da traição de Judas e das negações, né, de Pedro, e relato da traição de Judas. Falávamos também que nós estamos sendo conduzidos, né, nessas reflexões com o livro que escreveu o cônego Ronaldo Medeiros, que é um padre, né, da nossa Arquidiocese de Belém, cônego, né, ele é canônico, então, da nossa Sé Catedral, que escreveu, né, de uma forma muito bonita e precisa do ponto de vista prático, então, sobre a Semana Santa, até mesmo de uma forma bem familiar, né, da nossa realidade, né, do nosso dia a dia, e, portanto, estamos aproveitando, né, para poder evidenciar aquilo que nós temos na Arquidiocese de Belém, né, aquilo que realmente são os nossos padres, como também no nosso Regional Norte 2, com certeza temos, né, muitas preciosidades, né, do ponto de vista da teologia, da Bíblia, que podem nos ajudar muito a falar de questões de fé, né, e, portanto, depois falávamos do Tríduo Pascal, né, e ele nos dava algumas orientações em relação, então, a o que poderíamos observar necessariamente para o Tríduo, né, Pascal. E falávamos, então, que a primeira observação é que o Tríduo Pascal ele é um tempo da graça de Deus que começa com a quinta-feira, ou seja, a missa da Ceia do Senhor, ou no latim nós chamamos de Missa Cena Domini, né, com o lava-pés. E falávamos então até no que diz respeito a como nós devemos nos expressar em relação a essa missa, né, ou seja, falamos de Missa da Ceia do Senhor com o lava-pés. Seria incorreto podermos dizer missa do lava-pés, né? O lava-pés ele existe como tradição, ele pode ser acrescentado, inclusive iremos, né, poder retomar em algumas realidades, mas, na verdade, a centralidade dessa missa está justamente no que diz respeito ao que aconteceu na última ceia, né? Ou seja, Jesus instituiu o sacerdócio e a Eucaristia e, antes disso, ele lavou os pés dos seus discípulos. E tudo isso nós recordamos nesta celebração. Depois, o Tríduo Pascal, né, diz cônego Ronaldo, ele mantém uma unidade perfeita com o tempo da quaresma que o precede, né? Ou seja, a quaresma prepara para a Páscoa. Então significa dizer que o Tríduo Pascal está em unidade perfeita com o tempo da quaresma como preparação. Tríduo, né? Por exemplo, nós fazemos um tríduo vocacional, preparando para uma ordenação presbiteral, para uma ordenação episcopal, né? Nós preparamos um tríduo eucarístico para justamente preparar, por exemplo, para a festa de Corpus Christi, um tríduo preparativo para uma solenidade. Então vejam como o Tríduo Pascal ele tem esse caráter de preparação. Então significa dizer que quando dizemos Tríduo Pascal, também temos essa profunda ligação com o tempo da Quaresma, que é uma preparação também para a Páscoa do Senhor. Terceira observação, né, que cônego Ronaldo faz, significa que o Tríduo Pascal está em perfeita unidade com o tempo que o segue, ou seja, com o tempo pascal que se encerra com a solenidade de Pentecostes. Na verdade, a Páscoa já promete
o Pentecostes, desde a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Né? Então, ao mesmo tempo que o tríduo pascal está em sintonia com a preparação que temos na quaresma, e ao mesmo tempo também ele está em sintonia com o tempo pascal, onde, né, a Páscoa prepara, vamos dizer assim, né, para o Pentecostes, como Jesus diz, é necessário que eu vá para o Pai e de lá vos enviarei o Paráclito. Né? Então, tudo isso nós podemos encontrar no tríduo pascal. E uma quarta observação que o Cônego Ronaldo faz é justamente aquela que diz respeito ao tríduo pascal, que está em unidade com toda a história da salvação. Então, essas quatro observações feitas em relação a como devemos entender o tríduo pascal está todo relacionado ao que vocês perceberam como uma preparação. Né? Ou seja, uma preparação para a Páscoa, né? Depois uma preparação para o Pentecostes e uma, vamos dizer assim, unidade com toda a história da salvação. Né? Para se chegar à ressurreição, Cristo teve que passar, então, né, pela morte, pelo sofrimento, pela morte, para poder chegar até a ressurreição. Bom, o que nós poderíamos dizer, né, em relação à Quinta-feira Santa e viver, segundo, né, Cônego Ronaldo, no seu comentário pastoral em relação à Quaresma e à Semana Santa? Nós poderíamos dizer que os evangelhos relatam que Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem um lugar para a celebração da ceia de Páscoa, como era costume entre os judeus. Né? Era a recordação da libertação dos judeus quando eram escravos no Egito, guiados por Moisés, era a passagem da escravidão à liberdade. Né? Então, olha só, Jesus pediu para os discípulos prepararem esta ceia. Isso nós encontramos de uma forma perfeita, então, lá, né, vamos dizer, no tempo em que ele vai, né, com toda a especificidade de tudo aquilo que diz respeito, né, ao próprio fato do que nós poderíamos entender, né, em relação a essa vinda, né, a essa entrada de Jesus e como ele vai antecipar essa Páscoa, né, com os seus discípulos. Então, ele pede para que se prepare um lugar. Esta ceia é uma recordação para a festa judaica, ou seja, é recordação de passagens, a passagem da escravidão para a liberdade, quando Moisés tira, né, o povo do Egito, da escravidão do Egito, para ir até a terra prometida. Depois da ceia se daria a passagem quando o anjo do Senhor passaria saltando na casa dos hebreus, marcados com o sangue do cordeiro, mas exterminando os primogênitos dos egípcios, e assim aconteceu. Então, o que é interessante nós percebermos que Jesus, como um bom judeu, ele também vive essa experiência da Páscoa. Nós hoje, como cristãos, vivemos a Páscoa na recordação da ressurreição dele, ou seja, no primeiro dia da semana, Jesus, ele ressuscita, ou seja, ele volta, né, à vida. Para um judeu, a Páscoa era a recordação dessa passagem da escravidão para a liberdade. Né? E aí, então, nós vemos todos os eventos que dizem respeito, então, àquilo que um judeu poderia celebrar na Páscoa, e Jesus, então, também celebrou dessa forma. Jesus fez a ceia com os seus discípulos num lugar que conhecemos com o nome de cenáculo. No cenáculo, Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, instituiu a Eucaristia e ordenou que, a partir desse dia, a celebrássemos em sua memória, além de nos advertir quanto ao mandamento do amor que nós devemos ter uns aos outros. Assim, na cerimônia da Ceia do Senhor, celebramos e comemoramos um tríplice mistério, ou seja, a instituição de dois sacramentos, o sacerdócio e a Eucaristia, e o mandamento do amor fraterno. Então, aqui nós estamos vendo a composição daquilo que nós podemos encontrar como elementos espirituais na última ceia. Então, Jesus ele reúne os seus discípulos, ele antecipa, né, a Páscoa, ou seja, a ceia pascal, e a partir daí, então, nós temos esse tríplice mistério, ou seja, a instituição dos sacramentos do sacerdócio e da Eucaristia e o mandamento do amor fraterno.
Este dia, portanto, é o dia do sacerdócio e o dia da Eucaristia. É um dia de festa para todos os cristãos que o haveremos de celebrar com júbilo. Então, olha só, esse dia é um dia profundamente eucarístico. É dele que nós temos o significado de todas as quintas-feiras. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando você vai à sua paróquia, à sua comunidade, na quinta-feira, geralmente, na quinta-feira, temos uma iniciativa de adoração ao Santíssimo Sacramento. Algumas paróquias ou comunidades fazem um momento de adoração, eles propõem adoração para o seu povo e, ao mesmo tempo, também nas missas se aproveita para poder falar, e rezar pelos sacerdotes, pelo clero, a santificação do clero. Para vocês terem uma ideia, nossas reuniões aqui na Arquidiocese de Belém, dos padres, sempre são numa quinta-feira, justamente para poder recordar esse dia tão bonito em que temos, por um lado, a instituição da Eucaristia e, do outro lado, nós temos, então, o sacerdócio, que Jesus institui, para a humanidade. Depois da última ceia, Judas Iscariotes, nos relatam os evangelhos, saiu e entregou Jesus, que se encontrava no Monte das Oliveiras, com outros discípulos. Jesus, após o beijo de Judas, foi preso e levado amarrado à casa de Caifás, que era a casa de Anás, que era genro de Caifás. E depois ao próprio Caifás, o sumo sacerdote. A noite de Jesus foi penosa, cheia de ofensas, golpes e interrogatórios. Os evangelhos da paixão são minuciosos a esse respeito. Na manhã da sexta-feira, as autoridades judaicas levaram Jesus ao procurador romano, Pôncio Pilatos, cuja intervenção culminou com a condenação do Senhor à morte de cruz. Como é que nós percebemos isso? Nós percebemos isso e vivemos, sobretudo, liturgicamente, quando na Quinta-feira Santa, nós, então, depois da missa da Ceia do Senhor, retiramos as espécies sagradas, ou seja, a Eucaristia, as partículas consagradas, e a colocamos em um lugar à parte, uma capela, um lugar preparado para que possamos conservar essas partículas eucarísticas. Por quê? Para lembrar, e depois, claro, se pode fazer uma vigília. Muitas paróquias têm a iniciativa de poder fazer uma vigília logo após a missa da quinta-feira, justamente para poder lembrar esse momento em que Jesus, depois da ceia, ele com seus discípulos vai para o Horto das Oliveiras, lá ele pede para que os discípulos possam orar e vigiar com ele, e depois ele vai ser preso, como nós acabamos de falar aqui. Bom, esse é o sentido, poderíamos assim dizer, da Quinta-feira Santa, com tudo aquilo que a Quinta-feira Santa pode nos dar. Do ponto de vista litúrgico, as cerimônias que nós temos na Quinta-feira Santa. É muito importante nós também percebermos que na quinta-feira temos algumas liturgias que são específicas, próprias, e que também nos ajudam a viver bem esse momento. Na Quinta-feira Santa, acontecem duas cerimônias das mais significativas. Uma pela manhã, na catedral, que reúne os bispos e todos os presbíteros, por exemplo, aqui da nossa arquidiocese, e a outra à tarde ou à noite, nas igrejas paroquiais, chamada de Missa da Ceia do Senhor. Então, para você que está nos assistindo, por exemplo, que pertence à Arquidiocese de Belém, nós temos a prática da missa, que nós poderíamos dizer, na catedral, pela manhã, a Missa dos Santos Óleos. Mas também, na realidade onde você se encontra, por exemplo, na diocese, o sinal da nossa Rede Nazaré Televisão chega toda a Amazônia Legal, as dioceses próximas à Arquidiocese de Belém, e vocês irão perceber que esta celebração da Missa dos Santos Óleos, ela geralmente, em algumas dioceses, é feita antes da Quinta-feira Santa. Por quê? Geralmente, vocês sabem que nós, padres, precisamos fazer um retiro anual. É prescrito pelo Código de Direito Canônico, ou seja, o Código de Direito Canônico nos fala que devemos fazer um retiro anual, dedicar uma semana para fazermos exercício
espiritual. Vocês sabem que temos dioceses que as realidades são distantes, né? Paróquias distantes uma das outras, e os padres muitas vezes têm dificuldade de poder se encontrar, de poderem fazer reunião. E por isso, então, algumas dessas dioceses que têm as dificuldades em fazer reunião com todos os padres que pertencem à arquidiocese, aproveitam o momento do retiro espiritual para justamente poder, então, fazer a missa dos Santos Óleos, ou seja, a bênção dos Santos Óleos, que serão usados catecúmenos, né, enfermos e crisma, para poder depois serem distribuídos às diversas paróquias. Então você pode encontrar, por exemplo, prescrito também da liturgia que se possa antecipar a missa, né? Geralmente deve ser dentro desse tempo da quaresma, o mais próximo, né, possível da quinta-feira santa, e portanto nós podemos encontrar essa realidade. Na Arquidiocese de Belém, aqui na sede, por exemplo, dos nossos estúdios, né, onde se encontra a Fundação Nazaré, a Arquidiocese de Belém, nós fazemos na Catedral na quinta-feira pela manhã. É uma missa onde realmente o bispo reúne com todos os presbíteros da Arquidiocese para que dessa forma nós possamos acompanhar a bênção dos Santos Óleos e a renovação dos compromissos sacerdotais, né, que fazemos juntamente com nossos bispos. Portanto, esse é um pouco aquilo que diz respeito a que nós podemos viver na Quinta-feira Santa, ou seja, esse momento onde nós recordamos a instituição do sacerdócio da Eucaristia e depois a missa da Ceia do Senhor, ou missa da Ceia do Senhor com o lava-pés. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a espiritualidade da Semana Santa, tudo aquilo que nós vivemos, a começar desde o Domingo de Ramos até a segunda, terça, quarta-feira santa, e depois nós iniciamos o que chamamos de Tríduo Pascal, né, que é composto da quinta, sexta e sábado santo. Nós estamos sendo conduzidos pelas reflexões do cônego Ronaldo Menezes, sacerdote da nossa Arquidiocese de Belém, que escreveu recentemente orientações e guia para viver e celebrar bem, né, a Quaresma e a Semana Santa, e é sempre doloroso nós podemos evidenciar, né, a beleza dos sacerdotes que temos, tanto na nossa arquidiocese como também no nosso regional, né, muitos sacerdotes que, do ponto de vista da teologia, da Bíblia, né, da dogmática, né, uma faculdade católica, né, nós temos aqui na arquidiocese, e é muito importante que a gente possa evidenciar esses trabalhos que nós podemos encontrar também, né, aqui na nossa realidade amazônica. E, portanto, ele nos ajuda a poder, de uma forma bem prática, realmente a viver essa Semana Santa com essas indicações que nós estamos falando. E falávamos então daquilo que são as cerimônias que nós encontramos na Quinta-feira Santa. Né, temos na Quinta-feira Santa a tradição de duas grandes celebrações, a primeira pela manhã, onde é feita a bênção dos Santos Óleos, né, e depois o bispo reúne com os seus sacerdotes para a renovação dos compromissos, né, sacerdotais. Falávamos então que podemos encontrar algumas realidades de dioceses e prelazias do nosso regional, aqui na Amazônia, de celebrações dos Santos Óleos que são feitas antes da quinta-feira, próximas durante o tempo da Quaresma, próximas à Quinta-feira Santa, a causa das distâncias das paróquias e das realidades. Então, os padres aproveitam o retiro espiritual, onde se reúnem para fazê-lo, e a partir daí se encerra, né, com a missa, né, dos Santos Óleos. Então, você não se assuste se encontrar numa realidade onde aí na sua diocese, né, ou na sua prelazia, você vai encontrar uma celebração que já foi feita, né, antes da quinta-feira. Mas aqui na Arquidiocese de Belém, por exemplo, nós temos, então, pela manhã, a missa dos Santos Óleos. E à noite, então, nós temos a missa da Ceia do Senhor. São também abençoados, na quinta-feira pela manhã, os óleos que serão usados na celebração de todos os sacramentos nas paróquias, né, das nossas dioceses. São os óleos
dos catecúmenos, do Santo Crisma e dos enfermos, né? O óleo dos catecúmenos ele é utilizado no batismo. O batizando é ungido no peito e Deus lhe dá sua força e proteção. O óleo do Santo Crisma preparado com perfumes é usado para a consagração de um eleito, né? No batismo adquire um caráter especial, com ele se ungem as mãos também dos novos sacerdotes, para significar sua consagração total a Deus e o poder que recebem para atuar em nome de Deus. Também os novos bispos são ungidos na cabeça com esse óleo. É utilizado ainda na consagração das igrejas, dos altares e de outros objetos litúrgicos. Olha, veja como é interessante, né, o uso do óleo, né, do crisma. Então, ele é usado para diversas funções. Ele é usado no batismo, né, com aquele que se torna, né, filho de Deus, então para poder adquirir esse caráter especial que ele assume. Depois temos, né, o uso do óleo do crisma para a consagração dos sacerdotes nas mãos, dos bispos na cabeça e também, por exemplo, na dedicação de um altar, se coloca o óleo, né, no altar para justamente poder consagrar aquele altar para a Santa Missa, né? O óleo dos enfermos é usado na unção dos enfermos e dos agonizantes. Esta missa possui um significado muito importante. Os textos litúrgicos, os ritos, tudo nos diz, né, uma verdade, né, que os sacramentos têm como fonte a Páscoa do Senhor. Depois nós temos, né, a missa nas paróquias, né, que pode ser realizada à tarde ou à noite. A missa da Ceia do Senhor recorda, como se disse, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor, como também a Eucaristia. A Eucaristia é o sacrifício da aliança definitiva que Deus realiza em Cristo com os homens. A Igreja atualiza este sacrifício. As leituras bíblicas da missa dizem a mesma coisa. A Eucaristia é a verdadeira Páscoa que o Senhor Jesus celebra com seus apóstolos na última ceia e a Igreja continua a celebrar ao longo, né, dos tempos. Depois temos o lava-pés. É uma catequese sobre a Eucaristia, um ensinamento sobre as nossas relações de irmãos na fé, né, de serviço e respeito e sobre a caridade, né, com os outros. Então, ou seja, interessante, o lava-pés que Jesus realizou com seus discípulos antecipa, né, aquilo que depois será a instituição da Eucaristia, para dizer que a Eucaristia está ligada ao serviço, ela está em profunda comunhão com o serviço, né, com a missão. E por isso esse gesto do lava-pés tem essa simbologia muito interessante. A liturgia deste dia se conclui com a procissão em que as sagradas reservas são levadas para outro lugar fora da igreja paroquial e depositadas num lugar à parte. Elas são necessárias para o dia seguinte, quando não se celebra a Eucaristia. Depois da missa é importante que os fiéis fiquem um pouco em adoração no salão paroquial ou no lugar preparado para adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui não deve se prolongar com pompas depois da meia-noite, né? A missa da Ceia do Senhor nos introduz e, ao mesmo tempo, pertence ao mistério, né, da Páscoa. E assim vimos, então, aquilo que significa Quinta-feira Santa. Temos depois a Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira Santa, ou a da Paixão, Sexta-feira da Paixão do Senhor, né, conta-nos os Evangelhos, né, que pela manhã Jesus é apresentado a Pilatos, levado pelos chefes do povo. Pilatos manda açoitar Jesus e depois o condena à morte de cruz. Jesus carregou a cruz até o Monte Calvário, onde morreu crucificado. Ficou na cruz das 12 às 15 horas, nessa cronologia que nós podemos encontrar, né, nos Evangelhos. Isso sim, tanto o que diz respeito, né, a essa cronologia da quinta, da sexta e do sábado, nós podemos encontrar perfeitamente nas expressões que são usadas nos Evangelhos. E, portanto, né, podemos, de uma forma bem clara, termos a cronologia, né, de tudo aquilo que nós encontramos nesses dias que antecedem a Páscoa do Senhor. A tradição religiosa popular denominou esse tempo de as 3 horas da agonia. Né, depois de morto, Jesus foi depositado num túmulo novo pertencente a um homem chamado José de Arimateia. O corpo de Jesus morto ficou nesse túmulo até a manhã da ressurreição no domingo de Páscoa, né? Então,
A Sexta-feira Santa, ela é um dia de adoração, é um dia de oração, né? Leitura da Palavra de Deus, é também dia de jejum, dia de abstinência, né, de carne. Nesse dia não se celebra a Santa Missa, é uma particularidade pastoral e litúrgica que nós encontramos, né? Não se celebra em nenhum lugar do mundo a missa na sexta-feira. Aquilo que nós celebramos a partir das 15 horas ou em outras, né, paróquias ou realidades mais tarde, nós chamamos de ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, né, que é composta então ali de 4 momentos, né, que nós iremos então ver, que é justamente, né, a liturgia da palavra, a oração universal, a adoração da cruz e a comunhão, né? Então, temos nesse dia também, pastoralmente, o costume da visita às 7 igrejas, né? Diz o cônego Ronaldo, olha só, um costume que se mantém entre nós é da visita às 7 igrejas. Muitas pessoas fazem o percurso, por exemplo, pelo centro histórico, né, de Belém, mas às vezes sem o devido conhecimento da origem da tradição. Realmente, por exemplo, diz, eu faço o percurso das 7 igrejas, mas qual é a origem dessas 7 igrejas? A tradição, ela possui 2 vertentes. A primeira é de caráter penitencial, como toda peregrinação é. Depois, a segunda, com base na história, é a intenção de imitar a Cristo em sua peregrinação. Dessa forma, foi entendido na Roma Antiga, quando os peregrinos visitavam as 7 basílicas mais importantes para ganhar as indulgências concedidas pelo Papa, e as 7 basílicas eram, né, e são até hoje, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde está o túmulo do apóstolo, Basílica de São Paulo, fora dos muros, Basílica de São João de Latrão, Basílica de Santa Maria Maior, Basílica de São Lourenço, onde estão os túmulos de São Lourenço e Santo Estevão, túmulo de São Sebastião, né, a Basílica de São Sebastião, onde se encontra o túmulo do Marte, e Santa Cruz de Jerusalém, onde está a relíquia, né, da cruz de Jesus Cristo. Com esta indulgência, só beneficiava os peregrinos de Roma. O Papa concedeu também a todos que em qualquer parte do mundo visitassem 7 igrejas onde estivesse presente o Santíssimo Sacramento. Mais tarde, a estas visitas ou estações, como também se chamava, foi acrescentada uma piedosa meditação correspondente para acompanhar o Senhor desde o lugar da última ceia até ao Monte Calvário, né? Então, dessa forma, nós temos a origem, né, dessa peregrinação das 7 igrejas. Não primeiro, então, o caráter, né, de peregrinação, ou seja, o próprio fato de poder ir a pé de um lugar para o outro, dá esse caráter penitencial, né? E o segundo, como vocês perceberam, o Papa concede indulgências a todos aqueles peregrinos que, presentes na cidade de Roma, visitam essas 7 basílicas, né, importantes e que se encontram ali na cidade de Roma. Depois isso é estendido para o mundo inteiro, ou seja, onde todo e qualquer fiel que nesse dia, na sexta-feira, visitam 7 igrejas, você também recebe, né, a indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? É o perdão, né, total, né, de todos os pecados. Ou seja, é quando você é perdoado tanto dos pecados como também dos resíduos que o pecado deixa, né, em cada um de nós. Podemos ser perdoados, mas as consequências do pecado permanecem. E dependendo da matéria, né, do pecado, esses resíduos também podem muitas vezes precisar de uma reparação para que o perdão possa ser total, né, dependendo do pecado que foi cometido, né? Ou seja, existem pecados em que você, ao pedir perdão, você é perdoado de uma forma pessoal, né? Mas outros pecados você pode até ser perdoado de uma forma pessoal, mas as consequências desse pecado podem permanecer em outras realidades. E por isso, então, você pode, né, trazer os resíduos das consequências do pecado que você cometeu. A indulgência plenária, portanto, ela é o perdão tanto dos pecados que você cometeu de uma forma pessoal e que acarretaram consequências para você mesmo, como também o perdão, ou seja, né, a sua purificação
daqueles resíduos, das consequências de alguns pecados que, independente de você ter pedido perdão, eles permaneceram em outras realidades, ou outras pessoas, ou outras realidades. Né? Como um exemplo, vamos dizer que você roubou alguém. Né? Você roubou alguém, perfeito. Aí você se arrependeu e você pediu perdão e você foi perdoado do roubo. Mas o roubo, ele deixa uma consequência. Que consequência é essa? É justamente a consequência da lesão, vamos dizer assim, espiritual, ou seja, da consequência que você deixou à pessoa a qual você roubou. Você tirou, você se arrependeu desse pecado, mas o vazio daquilo que você tirou ficou naquela pessoa da qual você realizou o furto. Então, o que é indulgência plenária? Significa que você é perdoado deste pecado, mas a consequência desse pecado em relação a outra pessoa permanece. Então significa dizer que quando se ganha uma indulgência plenária, significa o perdão total dos pecados, ou seja, tanto dos pecados dos quais você teve consequência para si, como também dos pecados que tiveram consequências além de você e que podem ser aplicados tanto a você como também a outras pessoas, até a defuntos, por exemplo, você pode aplicar a indulgência plenária. E para isso, o que você precisa estar? Em estado de graça, ou seja, haver se confessado e não estar em pecado grave, ter recebido a comunhão sacramental, rezar nas intenções do Santo Padre, pelas necessidades da Igreja, ter a intenção de aplicar a indulgência por si ou por um defunto, cumprir o prescrito para receber a indulgência, ou seja, visitar as igrejas, venerar a Santa Cruz na Sexta-feira Santa e comungar nesse dia. Então vocês perceberam, meus irmãos e irmãs, que é uma espiritualidade intensa essa que nós vivemos da Semana Santa e que esta Semana Santa possa sempre nos ajudar a poder pensar em tudo aquilo que foram os últimos passos de Jesus até chegar à ressurreição. Por isso, então, tanto a Quaresma como a Semana Santa e o Tríduo Pascal nos ajuda a poder compreender a beleza que é realmente a Páscoa do Senhor, ou seja, a sua ressurreição. Se você quiser nos ajudar também a fazer esse programa, você pode mandar sugestões para que dessa forma nós possamos também poder falar a você de uma forma direta, como já vimos falando, mas quem sabe de repente você gostaria que pudéssemos desenvolver um tema que seja de curiosidade, um tema formativo, pastoral. Você pode nos ajudar mandando uma mensagem aí para o número que está aparecendo na sua tela, mande-nos um zap e a nossa produção irá preparar, todos nós iremos preparar com muito carinho um programa para todos vocês. Também você é convidado a ajudar a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, sendo membro da nossa família Nazaré. Vocês sabem que para podermos evangelizar, nós temos também que dispor de recursos para que o Evangelho possa chegar aonde precise. E você é um colaborador fundamental. Nós estamos aqui deste lado, fazendo a nossa parte, produzindo e fazendo tudo aquilo que é necessário para que possam chegar essas imagens, essas formações, catequeses, celebrações transmitidas, tudo para que você possa, na sua casa, ter os benefícios do que é ter a evangelização. Mas é claro, tudo isso também requer uma, vamos dizer, expressão fraterna de caridade, na qual com certeza você pode contribuir sendo membro da nossa família Nazaré. Você também tem as informações aí na sua tela para que você, ao entrar conosco, possa fazer parte dessa grande família que nos ajuda a poder evangelizar dessa forma como fazemos com a sua contribuição. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.